Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. para sempre. Amém. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em nossos corações. Amém. Como Paulinho disse, meu nome é Custódio, participo do grupo de oração Filhos de Maria. E nessa noite eu vim aqui para experienciar a palavra de Deus com você que está aqui, com você que está em casa, com você que está nos acompanhando nesse momento pelo Facebook. E a palavra dessa noite está no livro de Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 13. Cada um de nós fomos escolhidos por Deus. E Deus nos deu esse grande privilégio de estar na presença dEle. Porque para nós estarmos na presença de Deus, é um privilégio a cada um de nós. Tem muitos que às vezes recebem o chamado, tem muitos que às vezes recebem o convite do Senhor, mas às vezes por causa das coisas que estão impregnadas na carne, não conseguem aproximar do Senhor. Então nessa noite eu queria ser muito direto com você. Vamos falar aqui de homens espirituais, da nossa parte espiritual. Vamos falar também da nossa parte humana, do peso, daquilo que muitas vezes quer nos puxar para o contrário, nos puxar, quer muitas vezes tomar conta do nosso interior, né? Coisas, até convites que muitas vezes vêm para a nossa vida, que de primeira mão parecem até convites bons, mas se a gente for olhar a fundo, a gente vai ver que nada mais é do que ciladas que o inimigo coloca em nossos caminhos. Amém? Amém. Olha para você ver que bela palavra de Deus para nós nessa noite. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vós mordeis, vos devorais, vedes que não acabeis por vos destruir uns aos outros? Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis os vossos apetites carnais, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejais ávidos à vanglória,
Nada de provocações, nada de inveja entre nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só para vocês verem, né? Uma palavra um pouco extensa, mas o Senhor quer nos direcionar através dessa palavra nessa noite. Que a palavra vem dizer que nós fomos chamados à liberdade. Mas para a gente não confundir essa liberdade em nossos corações, porque a gente muitas vezes escuta isso, as pessoas dizem: não, eu sou livre para fazer o que eu bem quero, eu sou livre para fazer o que eu bem entendo, para ir onde eu quiser. Não é essa liberdade assim que o Senhor quer para a nossa vida, porque às vezes a liberdade acaba nos escravizando, dependendo onde nós, até o ponto que nós queremos chegar. Porque às vezes o homem acaba usando não de liberdade, mas de libertinagem. Uma liberdade que leva às vezes ao perigo da perdição. A liberdade que às vezes, tem gente que às vezes põe isso na cabeça. Quantas vezes nós fomos assim, nós temos que colocar a gente também no peso, João. Nós também temos que colocar, muitas vezes, aquilo que fizemos, outrora, que também nós usamos da má liberdade, usamos mal da liberdade que Deus nos deu, e muitas vezes nós acabamos atrapalhando a nós mesmos, mas muitas vezes nós acabamos também atrapalhando aqueles que estão próximos de nós. E o Senhor quer nos falar muito firme nessa noite. O Senhor quer falar muito firme ao nosso coração, que Ele falava ao meu coração, que a liberdade que Ele deu a cada um de nós, filhos de Deus, foi a liberdade do Espírito. E nós muitas vezes vamos pela liberdade da carne, mas a liberdade que o Pai dá para cada um dos seus filhos é a liberdade no Espírito Santo de Deus. E essa não há restrição, como diz mais para frente aqui. A liberdade do Espírito Santo é a coisa mais bela que um homem, que uma mulher pode experienciar em sua vida. Porque um homem e uma mulher, quando ele experiencia a presença do Espírito Santo em sua vida, ele começa a ser mudado interiormente e começa a olhar e ter aquele discernimento do que vem de Deus e do que vem das paixões da carne, das concupiscências carnais, que muitas vezes querem nos levar ao pecado. Quer muitas vezes levar o nosso corpo, a nossa mente a ficar pesado diante de Deus. E Deus nessa noite Ele vem falar ao meu e ao teu coração, meu irmão, minha irmã, para a gente tomar a liberdade pelo Espírito Santo de Deus que nos é dado. O Espírito Santo de Deus, esse vem e Ele nos orienta. Você sabia disso? Que o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos orientar, de nos conduzir, porque Ele é uma pessoa, assim como eu, como você, Paulinho, como você, minha irmã. Olha para a pessoa que está do teu lado, apalpa nela aí, dá um toquezinho dela aí, fala para ela assim: Espírito Santo desse jeito. Ele pode ser palpado. Ele fala. Ele sente. E Ele quer te levar a um grande conhecimento das coisas de Deus, que às vezes estão escondidas. Você sabia disso? Sim ou não? Sim ou não? O Espírito Santo é tremendo, Paulo. O Espírito Santo de Deus é tremendo, meu irmão. E às vezes tem coisas dentro de nós que ficam escondidas. Tem coisas dentro do nosso interior que ficam escondidas. E somente quando nós começamos a abrir o nosso coração e que nós começamos a aprofundar nas coisas de Deus, que nós vamos conhecendo as grandezas, as verdades,
as coisas maravilhosas, daí você começa a tornar um homem, uma mulher, uma pessoa diferente, porque o Espírito Santo ele faz assim com os filhos de Deus. Ele começa a falar conosco, ele começa a conduzir a nossa vida, e ele começa a mostrar: você não está certo. E às vezes a gente somos assim, gente. A gente ainda não somos 100% santo. Perdoa, mas eu tenho que falar dessa forma. No mesmo momento que isso vai cair no teu coração, é o que eu vivo. Muitas vezes nós não estamos 100% preparados. Muitas vezes o peso da carne, esse peso aqui, muitas vezes vai pesar na nossa vida. E nós temos que ir pela coerência de sermos homens e mulheres de Deus. As coisas têm hora que vai ferver no temperamento. Às vezes vão vir momentos que você vai estar explosiva, mas em todos os momentos você tem que lembrar: eu sou de Deus. Deus me escolheu. Se a todo momento, independente se são coisas duvidosas que vêm, palavras duvidosas, ou se é no momento que o teu temperamento está à flor da pele querendo explodir, você tem que mostrar para Ele: eu sirvo a Deus. Você tem que deixar isso bem claro para todo mundo que está ao teu redor. Eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e essa pessoa de Deus precisa aflorar dentro de nós a cada momento. A cada momento, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos absorver aquilo que Paulo diz para nós, né? Diz aos Gálatas no tempo, e nessa noite ele diz a cada um de nós: sejam cheios do Espírito Santo. As obras carnais nós sabemos quais são os relances das obras da carne. O temperamento explosivo leva a gente o quê? Você pode olhar e fazer no teu coração e falar. Não leva a gente a ter ira. Muitas vezes você sai até batendo o pé firme, vermelha, querendo xingar palavrões, querendo esbravejar com todo mundo. Daí você fala assim: eu sou humano. Eu sou humano. Mas isso você tem que saber que são obras da carne. E tudo aquilo que vem da carne deve arrancar do teu coração Deus. São obras que não vêm do coração de Deus. Eu me lembro, eu não sou muito de brigar assim, de xingar, não, porque eu renunciei a xingatório desde quando o Senhor me chamou, porque eu era acostumado a falar muito palavrão, mas muito mesmo. Era um normal para a minha vida, no meu trabalho. Então, quando eu fui chamado a estar com o Senhor, a primeira coisa que eu falei para o Senhor, eu disse para Ele: eu posso dar uma pancada, um bordoado na cadela, no dedo, eu posso cair, eu posso levar aí um tropeção e cair forte, que eu não quero mais trazer essas más palavras para minha boca. E eu renunciei isso lá atrás, e o Senhor me honra. Tanto é que os meninos que trabalham comigo, eles falam assim: você não xinga, não, você não fala, não tenho vontade, e renunciei isso. É uma coisa, porque tem vezes que eu não sinto mais essa vontade de falar palavrão, não sinto mesmo, não estou coisando, eu não só estou falando que eu renunciei lá atrás, porque eu sei que isso me tirava da presença de Deus. Mas um dia, irmão, eu
estava, e olha que a gente é testado direto. E eu estava lá trabalhando na marcenaria, lá, estou lá. E daí todo dia aquele negócio, né? Ó o padre, ó o menino da oração, assim eles são conhecidos, né? Cadê o terço? Está aqui na mão. Tinha uma comida que perseguia, perguntava lá, estava descendo, eu e meus amigos, e falava assim: aí, Marco, garanto que já está com o terço no bolso aí. Falava: tô mesmo, aqui o meu terço aqui, já mostrava. Falava: eu ando com ele, estou aqui, está comigo. Só que um dia no Safir, eu falei, na hora que eu saí de casa, eu falei assim: tomara que ninguém não fala nada comigo lá hoje, porque eu não acordei muito bem. Eu acordei um pouco com a cabeça um pouco longe, como quem diz, né, o pé esquerdo. Então eu vou chegar lá, tomara que todo mundo vai ficar quietinho. Mas não estava quietinho, estava todo mundo do mesmo jeito. Aí chegou o padre, e chegou o terço, tal, aquela coisa, mas era assim, que todo dia era dessa forma. E na hora que um amigo meu falou lá no campo, lá, eu falei: o que você falou aí? Ele falou: parece que você achou ruim. Eu falei: achei ruim sim, e daí? Só que ele era da minha altura. Só que na hora que eu estava falando, eu já estava olhando um no olho do outro, com o olho cheio de sangue, né? Um olho nervoso. Ele falou: parece que você quer brigar? Eu falei: só se for agora. Eu falei: você está pensando o quê? Só porque eu estou na igreja, porque eu estou no grupo de oração, que eu sou bobo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, você fica todo... E fui lavando a alma, falando, e de repente... E cheio de madeira perto de nós, assim. E nós já estava a ponto de briga, ele já estava começando a dar até um empurrão. E daí quando me vem o tal do Espírito Santo. O que você está arrumando aí, Cristo? E hoje eu comecei a ficar desconcertado. Eu falei assim: nossa, ele não conhece. E já comecei desse jeito dentro do meu coração. Ele não conhece. E como que eu vou fazer agora para consertar isso? E todo mundo assistindo. Tinha mais de 10 funcionários lá, todo mundo me conhecia, de grupo de oração, já fazia um tempo de caminhada. Não é possível que vai brigar hoje. Todo mundo assim. Mas de repente me vem o tal do Espírito Santo de Deus e começou a me desconcertar por dentro. Eu olhei para o olho dele e falei: eu quero te falar uma coisa. Então fala. Eu falei assim: rapaz, eu não sei por que eu estou te falando dessa forma, mas eu acordei mal hoje. Você me perdoa, cara? Me perdoa, eu sou humano. Eu não queria estar te falando isso. Na verdade, eu quero te dar um abraço. E nós dois começamos a chorar. Por que eu estou te contando esse pequeno testemunho? Ai de nós, se não for o Espírito Santo. Você está entendendo? Mesmo no momento da nossa fraqueza, a palavra de Deus fala que Ele vem em nosso auxílio. Então nós precisamos tomar posse disso, porque no momento que você mais precisar, você acredita que Ele vai vir, que Ele vem para nos defender. Ele é nosso aliado. Ele é combativo conosco. Não sei como você chegou aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã. Não sei como está a tua vida na tua casa. Não sei como estão as decisões, porque muitas vezes as decisões erradas também, que as pessoas que estão perto de nós tomam, isso às vezes nos acutela, isso às vezes nos sangra, isso às vezes faz a gente até nos tornar vítima às vezes de um comportamento que a gente não gosta de ver. Às vezes pessoas nossas perecendo no mundo e a gente sofre. Mas a palavra dessa noite
é para nós continuarmos firmes. Firmes na presença do Espírito Santo de Deus. Firmes na presença do Espírito Santo, porque as obras do Espírito Santo é essas: a bondade, homem bondoso, mulher bondosa, pessoa virtuosa. Você sabia que aquele que tem o Espírito Santo no coração, ele tem um brilho? Não fala um brilho no olhar somente. É um homem ou uma mulher abençoado, abençoada. E que lá na beira do sufoco daqueles que às vezes te perseguem, lá na beira do sufoco de cada um deles, o recurso que eles vão estender a mão e vão vir atrás é você. Mesmo aqueles que te perseguem, a palavra de Deus diz, olha aqui para você ver, olha. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes, o próximo nosso não está como nós queremos. Às vezes ele traz até um sentimento de vergonha. Você fala, não é possível que ele possa estar daquele jeito. Mas um dia também nós tivemos. Nós fomos motivos também muitas vezes. Por isso, nós temos que olhar para o nosso irmão como irmão, amando, estando presente, principalmente na oração. Quando o Paulinho aqui no começo rezava para a nossa irmã, para a alma da nossa irmã, que eu não sabia que Deus tinha escolhido ela, nossa grande irmã. Assim, nós temos que orar pelos nossos, por cada um dos nossos, tendo misericórdia no coração, não aceitando o que é errado como erro, não aceitando o pecado muitas vezes daqueles que estão largados às vezes no vício, mas acolhendo a pessoa, sabendo que Deus pode tudo em todos, que Deus pode fazer no momento em que Ele quiser, não no momento, porque nós atropelamos muito as coisas, porque nós queremos no nosso tempo e nós sofremos a demora muitas vezes. E muitas vezes a demora vem para auxiliar a nossa oração, meus irmãos. Porque se viesse tudo no nosso tempo, Paulinho, seria muito cômodo. Vocês estão vendo? Se viesse tudo no nosso tempo, seria cômodo demais. Por isso, nós temos que aguardar o momento de Deus e saber que Ele age. Assim como Ele está agindo na nossa vida, Ele age da forma dele. Por que eu estou falando desse demorar? Aqui nessa vida, minha avó, ela não presenciou nenhum de nós dentro da igreja. Minha mãe era longe, meu pai, seu dito, era longe, meus irmãos, tudo, nós vivíamos tudo batendo cabeça aí no mundão aí fora. Mas um dia a voz da minha avó, ela ecoou dentro do meu coração até hoje. Minha avó era uma mulher que rezava o terço diário, rezava de manhã, à tarde, à noite. Todo momento minha avó
era uma mulher de oração. E antes de Deus recolher ela para o coração dele, minha avó um dia disse para mim e para minha mãe: fala, olha, vocês ficam aí no canto da casa aí, falando para as pessoas que eu sou doido, que eu fico rezando. Eu rezo para a nossa família, para um dia vocês experimentarem a salvação. Falou desse jeito. É para que um dia vocês conheçam o Deus que eu conheço. Um dia vocês vão conhecer. E a gente pensa que a gente já conhece tudo da vida, né? Daí Deus levou a minha avó. Ela não viu nem minha mãe, nem eu, nem meu pai, nem meus irmãos, nem meus filhos, porque minha família era muito longe de Deus. Não só essa de dentro da minha casa, mas a linhagem inteira era muita bebedeira, muita droga, muita coisa errada. E depois da ida da minha avó, começou esse cadinho. Vindo um aqui, começou a vir à minha casa, depois os meus primos de outra linhagem, depois os meus primos, outros tios longe de outra cidade, começaram de uma certa forma todos reclamarem. E minha avó viu alguma coisa disso? Não. Ela pode estar vendo no céu como santo, mas aqui na terra ela não viu. Mas como que aconteceu então? Porque alguém orou, acreditou firmemente, e Deus não desampara nenhuma oração de um justo. Deus não desampara a tua oração, meu irmão, minha irmã. Deus não desampara a nossa oração. Deus não desampara o justo. Você crê nisso? Que Deus te ouve a cada momento? Que o Espírito Santo está na tua vida e a cada momento Ele quer falar ao teu coração, a cada minuto. Só que para Ele falar ao nosso coração, o que é externo não pode nos atrapalhar. O que é externo não pode, as corrupções de fora não pode ser maior do que Deus na nossa vida. Muitas das vezes as coisas vão querer vir e nos engolir, vão querer ditar regras na nossa vida. Você fala, opa, aqui não, aqui não. Você não precisa falar que não para a pessoa, você fala que não com a situação. Às vezes as pessoas merecem, né? Escutar um aqui não, né? Porque tem pessoas que vêm querendo tirar, pensar que a gente não tem fé, que a gente é regido por qualquer coisa. Mas a gente tem que dar um basta a certas situações, a certas coisas que vêm. Gente, quantas vezes pessoas vêm querendo desanimar minha fé? Eu falo, não tem jeito não. Não sei, porque o meu Salvador, aquele que vem em meu auxílio, é muito maior do que qualquer situação que às vezes vem querer aproximar de nós. Ele tem que dar um passo e falar, opa, meu Deus morreu por mim, Ele morreu pela minha vida, é Ele que é o dono, é Ele que rege a minha história. E Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco, irmãos. Não sei o que você está precisando na tua vida, não sei qual decisão que você está precisando tomar, não sei o que está no teu coração, como está a tua casa, mas eu quero te dizer em alto e bom som: o Espírito Santo de Deus quer falar no teu coração. O Espírito Santo de Deus quer falar com você na primeira pessoa. O Espírito Santo quer cuidar do teu dia a dia, quer cuidar do teu coração.
e quando nós deixamos o nosso interior, o nosso coração na presença do Espírito Santo de Deus, Ele nos leva a experienciar toda a bondade de Deus. E a renúncia vem por si própria. Você sabia disso? A renúncia, quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus, a renúncia do que é da carne, ela acontece por si própria, sem peso, sem muito aquela coisa de você judiar muito. Não, o Espírito Santo ele vem e vai libertando. Quando você vai ver, você fala: opa, aquilo já ficou para trás. Nossa, quanto tempo eu lutei com aquele vício. Porque o Espírito Santo ele vai te preenchendo, ele vai falando na tua mente, no teu interior, ele vai fazendo você se sentir a pessoa grandiosa, a mulher, o homem grandioso, que sempre quer se levantar diante de Deus. É o Espírito Santo que auxilia, é o Espírito Santo que faz levantar o novo homem, a nova mulher que há dentro de cada um de nós. Amém? Amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Repita-se comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Envia sobre mim. O Espírito Santo. Da verdade. Da justiça. Do amor. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu abro meu coração. Diante de ti. Para receber. A força. Do Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre o meu coração. Preenche todo vazio. Vem Espírito Santo. Preenche a minha vida hoje. Eu quero uma porção do teu Espírito Santo, Senhor. E nesse momento vai fazendo a tua oração. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu convido a você a ir clamando mesmo aí para a tua vida. Pede o Espírito Santo com ousadia. Para o Espírito Santo de Deus, venha falar ao meu coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, meu coração se abre para receber de ti, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Venha falar na nossa mente, no nosso coração. Se coloca na presença de Deus, meu irmão. Se coloca, meu irmão, na presença de Deus, para que Ele possa fazer a sua vontade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se você ora no Espírito, vai deixando Ele preencher. Vai deixando Ele preencher o teu interior nesse momento. Solte a tua voz na presença do Espírito Santo. Clame o Espírito Santo. Se você ora em língua, solte a tua voz. Permita que o Espírito Santo traga um grande avivamento no teu interior nessa noite. Permita que o Espírito Santo possa curar. Permita que o Espírito Santo possa falar. Dê permissão ao Espírito Santo de Deus ele agir no teu interior. Derrama, Pai, teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Posso dizer
Nesse momento, Deus traz a cura total na vida dessa criança. Obrigado, Senhor, aleluia. Continua fazendo as suas obras. Obrigado, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Vem, Espírito Santo de derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Como nós precisamos do teu Espírito Santo, Senhor. Sem o teu Espírito nós não somos nada. Sem o teu Espírito nós não conseguimos fazer nada, Senhor. Nós somos
apenas pessoas sem rumo, quando nós não temos o Teu Espírito Santo. Mas quando nós temos a graça do Teu Espírito Santo, nós somos pessoas diferentes, realizadas, Senhor. Não por causa de nós, mas por causa da Tua graça. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Glória a Ti, ó Deus. Uma coisa, Aleluia. às vezes, quando a gente experienciamos Deus em nossa vida, a nossa firmeza ela é diferente. As pessoas não estão acostumadas com a firmeza do homem e da mulher de Deus. E essa firmeza, às vezes, você fala assim: será que eu estou sendo duro demais? Não. Você não precisa de colocar isso na balança. Porque às vezes a nossa dureza, o mundo não está acostumado com ela. O mundo está acostumado com homens e mulheres frouxos, que cedem por qualquer coisa. O homem e a mulher de Deus, eles não cedem por qualquer coisa, porque eles são firmados na rocha do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Vamos aplaudir a graça de Deus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Comunidade Querigma convida você e sua família a participar do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, toda terça-feira às 20 horas na Rua França Campos, 121, Vila Barcelona, Varginha. Venha orar conosco e sentir o poder de Deus acontecer em sua vida.